ele divulgue aí também, tá bom? Nós vamos levar esse curso aí para muitas igrejas Cristo Vivo, o Brasil inteiro, para quem quiser. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero agora, nesse momento, compartilhar com a igreja uma palavra muito rica, que vai gerar inúmeros benefícios para cada um de nós. Eu comecei uma nova série que, por inspiração divina, o Senhor me colocou essa palavra no coração enquanto eu orava, passos de fé. E o que são passos de fé? Como que nós damos passos para que através da nossa fé possamos alcançar algo, possamos alcançar a nossa bênção, possamos alcançar a nossa vitória, através da nossa fé, possamos nos livrar de um intento do mal, de uma situação que se levanta contra as nossas vidas, porque a fé, ela é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. A fé é uma arma com a qual nós nos defendemos, mas é uma arma também com a qual nós atacamos e vencemos as adversidades. E em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, fala assim: sede vigilantes. Então você tem que vigiar. E a Bíblia diz, além de vigiar, você tem que permanecer firme na fé. Aí a Bíblia fala, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, o que eu quero falar com você hoje, eu comecei a falar domingo sobre passos de fé, e eu falei de um aspecto importante da fé, que é a confiança. Eu falei muito isso domingo. Se você não esteve aqui, eu te faço um convite para você acessar as nossas mídias sociais no YouTube e participar. Então, a nossa confiança, ela é fundamental para que a gente possa, então, alcançar os nossos objetivos, para que a gente não desista, para que no dia da dificuldade, no dia mau, a gente entenda, olha, eu confio em Deus. Eu falei muito, que às vezes nós não temos força. Eu usei aqui um exemplo de um rei, o rei Josafá, passando por um problema, por uma adversidade, ele disse, Senhor, eu não tenho força para lutar contra essas pessoas. Eu não tenho condições de enfrentar isso. E eu tracei aqui um paralelo com a nossa vida, que às vezes é exatamente assim que nós nos sentimos. Nós nos sentimos incapazes, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos sem forças, não sabemos como agir, às vezes não temos o recurso, não temos os meios para resolver um problema. No entanto, mesmo que não tenhamos aquilo que é necessário, humanamente falando, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, isso é fé, aí Deus provê, aí Deus intervém, aí Deus traz à luz aquilo que nós precisamos para vencer. Foi o caso de Josafá. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, não mais no aspecto da confiança, mas esperar, que é o tema da mensagem de hoje. Esperar é uma virtude da fé. Então, saber esperar, ter esperança, esperar com paciência, esperar o aval de Deus é fundamental. Enquanto eu estava estudando sobre os passos de fé que nós vamos tratar nesses próximos cultos, eu recebi isso no meu coração, pelo Espírito de Deus, a importância de nós sabermos esperar. E Deus me falava muito que, quando nós não temos a paciência de esperar, nós demonstramos uma arrogância, uma soberba e uma prepotência muito grande da nossa parte. Você sabe que todos nós queremos ter o domínio de todas as coisas. Eu e você queremos ter o domínio. Nós só não dominamos o tempo porque não é possível. Mas se nós pudéssemos, nós pararíamos o relógio para nos favorecer. Se nós pudéssemos, as coisas aconteceriam na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, no nosso tempo, do nosso jeito, porque nós queremos dominar todas as coisas. E eu queria que você entendesse uma coisa. Ao querer dominar, ao querer não entender que há um tempo preparado por Deus para todas as coisas, nós estamos querendo assumir
sem que a gente saiba, o papel de Deus. Porque a soberania sobre todas as coisas, ela pertence ao Senhor. Quando um mortal quer assumir a posição de domínio sobre todas as coisas, é como se nós disséssemos, Deus não sabe o que faz, então eu preciso assumir o papel de Deus temporariamente, porque Deus não sabe o que está fazendo. Isso é arrogância, isso é soberba, isso é prepotência, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então, o que nós hoje, à luz da Bíblia Sagrada, precisamos compreender? O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que existe um tempo preparado por Deus para todas as coisas acontecerem. E esse tempo não é você quem faz, não sou eu quem faz, não somos nós que dominamos o tempo. Deus é o Senhor do tempo. Por isso a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Nós estamos sujeitos ao Cronos e estamos sujeitos ao Kairos. O que significa isso? Cronos, o relógio cronológico, nós estamos sujeitos a ele. Nós dormimos de acordo com o nosso relógio Cronos, nós acordamos, nós trabalhamos, nós marcamos compromissos, nós marcamos o horário do culto, nós fazemos tudo de acordo com o nosso Cronos, o nosso tempo. O Kairos não é algo que nós temos domínio. O Kairos é um tempo determinado por Deus, é um tempo em que Deus estabeleceu para que Ele possa realizar determinadas coisas nas nossas vidas. Então, Ele é o Senhor do tempo. E nós precisamos aprender isso, porque saber esperar é uma virtude da fé. Então, a visão que Deus me dava, eu quero compartilhar com vocês, é a seguinte: confiança é algo quando eu não tenho condições, eu não tenho força, eu não tenho controle, eu não sei o que fazer, ou eu sei o que fazer, eu tenho o controle, mas eu tenho que confiar. Seja um lado ou outro, eu tenho que confiar em Deus. Quando vem um diagnóstico de um médico que diz, olha, não tem mais solução, não tem cura. Quando vem ali um levante contra a sua vida, às vezes um desemprego, alguém que te dá uma má notícia, algo que acontece, e você fala, eu não sei como vou fazer isso, eu não sei como lidar, confiança. E a visão que Deus me dava é que a confiança abraça esse tempo chamado tempo de espera, de saber esperar, saber confiar e esperar está ligado. Você consegue entender? Eu espero porque eu confio. Se eu não confio, eu não espero. Então, se Deus disse que vai realizar algo na sua vida, porque eu confio, eu espero. Porque eu confio e eu acredito que Deus vai fazer, eu espero. Esperar não significa que você vai ficar sentado em casa, de braço cruzado, vou esperar, estou esperando em Deus. Não. Esperar muitas vezes vai exigir uma ação, esperar vai exigir uma atitude, mas esperar nunca vai exigir de nós querermos colocar os pés pelas mãos ou fazer do nosso jeito. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Tem coisas que nós não podemos tentar abrir a porta ou abrir a fechadura com uma micha, tentando de alguma forma arrumar um jeito de entrar. Então, esperar é uma virtude da fé. E só espera quem confia. Você consegue compreender isso? Então, eu quero te mostrar um pouquinho disso aqui, porque nós precisamos aprender sobre esse passo chamado saber esperar. Isso é uma virtude. Romanos 4, versículo 18, traz uma narrativa do nosso pai na fé. Uma narrativa contada a partir da visão, não de Abraão, mas a partir da visão de Paulo. Paulo faz uma análise e ele então reproduz com a sua visão e ele com a sua colocação pessoal o que ele entende do que aconteceu com a história de Abraão. E aí ele diz assim,
Paulo narrando a vida de Abraão, da visão que Deus havia lhe dado. Ele diz assim: Abraão foi um homem que, isso aqui é Paulo falando, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. O que Paulo está falando aqui? Olha, gente, é o seguinte: Abraão foi um homem que soube esperar. Abraão foi um homem que recebeu uma promessa que ia ser pai de muitas nações, conforme Deus lhe falou, e ele precisou acreditar, ele está contando a história, ele precisou crer contra a esperança, porque havia a idade avançada da sua mulher, ela era estéril, não tinha condições, então ele confiou, a confiança dele abraçou a esperança que estava no coração dele, e ele esperou porque ele confiou. Ele está narrando a história, e aí ele diz no 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Deixa eu te falar porque é uma virtude saber esperar. Uma das coisas que mais desmotiva o ser humano, é o fato de você ter que esperar. Isso gera um sentimento de desmotivação. Você se sente desmotivado, você está ali empolgado, tem que fazer alguma coisa. Você vai fazer uma viagem e você está tudo empolgado e você está tudo correndo bem. De repente a pessoa fala: olha, vai ter que adiar a viagem porque não deu certo, não vai ser agora. E aí naquele momento a pessoa enfraquece. A pessoa: não é possível, comigo dá tudo errado. É só eu planejar fazer uma coisa, parece um negócio. E aí Paulo, ele tem uma visão interessante, que Paulo diz assim: olha, ele não enfraqueceu na fé, embora ele sabia do monte de problema que ele tinha, embora ele sabia que tinha algumas questões com Sara, ele não enfraqueceu na fé. Guarda isso. Não deixe o tempo de espera enfraquecer você. Isso é muito importante. Não deixe o tempo da espera desmotivar você. A gente se desmotiva. Parece que quando o negócio não dá certo hoje, a gente fala: deixa para lá, não era para dar certo mesmo. A gente fica desmotivado. Não. Se algo não deu certo, veja só, você tentou alguma coisa, está num projeto, o projeto não aconteceu. Bispo, não deu certo, espera lá, então vamos lá. Eu sei que Deus está nisso. Eu vou então correr atrás novamente, eu vou buscar uma nova forma, eu vou buscar uma maneira, porque eu confio em Deus, e eu tenho esta esperança em Deus que eu vou alcançar esse objetivo, e você continua seguindo os seus passos. Isso é um fator. Se é outra questão de: bispo, eu tenho que esperar, porque assim, não depende de mim, então nós temos que aprender a esperar. Sabe por quê? Porque se nós não aprendermos isso, nós acabamos enfraquecendo na fé, nós acabamos por, de alguma forma, duvidando daquilo que Deus nos prometeu. Olha a análise, gente, que interessante, que Abraão faz no versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas se fortaleceu. Ou seja, enquanto ele esperava, ele se fortaleceu como? Dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, qual é a visão que você precisa ter acerca de Deus? Isso é um passo de fé. Entender o que Abraão entendeu, o que Paulo conseguiu compreender ao trazer essa narrativa, essa história, a partir da visão paulina do que havia acontecido com Abraão. Ele entende o seguinte, que ele não duvidou da promessa de Deus. Não duvide da promessa de Deus. Porque quando você abandona algo, você duvidou da promessa de Deus. Você não confiou. Quando você abre mão de algo, chega, não vou mais, não quero saber disso mais não na minha vida, esqueça, cansei disso daqui. Você está dizendo: eu duvido que Deus possa fazer. Todas as vezes que nós abrimos mão de algo, a Bíblia fala aqui que ele estava convicto de que Deus era poderoso para cumprir. Agora, uma história que leva 25 anos, em que quando Abraão, de forma equivocada, anui a um conselho errado de Sara, ele traz uma consequência terrível para ele, para sua casa
e para as diversas gerações do seu povo até os dias de hoje, por conta de um momento em que ele deu anuência a uma voz que ele não deveria ter dado. Quantas vezes nós não sabemos esperar, e aí a gente fica impaciente, a gente duvida, gera uma certa incredulidade, e a gente toma uma posição errada. Escuta o que eu vou te falar. Todas as vezes, possivelmente, tá? Possivelmente, todas as vezes que você fracassou, todas as vezes que você fez algo que te arruinou, ou na maioria das vezes que as coisas não deram certo na sua vida, não é porque não era para ser, não é porque Deus não queria, é porque talvez você se equivocou e quis fazer do seu jeito porque não soube esperar. Então, entenda o seguinte, Deus está no controle de todas as coisas em cada um de nós, nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida, Deus está no controle. Deus vai te dar os meios, as armas, as ferramentas, tudo o que você precisa para que você alcance o objetivo que Ele colocou para você alcançar. Porque assim, se nós olharmos duas histórias interessantes, que a gente vê um paralelo de duas histórias interessantes, uma delas é a história de Noé, e outra é a história de Abraão. Embora sejam semelhantes em tempo de espera, uma história conta que um homem, ou seja, um homem atua, um homem trabalha. Então, ele sabe que há uma labuta, há um trabalho, e mesmo tendo uma labuta e um trabalho, então ele não se importa com o tempo de espera, porque ele está agindo, ele está em atitude, ele está fazendo alguma coisa. Outro fator é um homem que depende da intervenção divina para algo acontecer. Dois fatores interessantes que eu quero falar com vocês através dessas duas histórias. A história de Noé mostra que quando alguém está ativo, fazendo algo e está vendo o resultado do que está fazendo, é mais fácil esperar. Então, todas as vezes que você está envolvido em um projeto, em qualquer coisa, e você está fazendo e as coisas estão acontecendo, poxa, você fala, está indo, um passo de cada vez, agora falta aquilo, quando chegar aquilo, vai juntar com isso. Então, é mais fácil esperar. É mais fácil esperar. O nosso problema se dá quando algumas coisas não dependem de nós. Gera uma certa expectativa, uma certa ansiedade, porque nós queremos dominar a situação. Escuta uma coisa. Quando algo estiver ao teu alcance, faça. Faça e faça mesmo. Mas quando algo não estiver ao seu alcance, não faça. Não tente fazer, não se meta a fazer, não troque os pés pelas mãos. Em Hebreus 6,15 diz, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Tem que ter paciência. A paciência na fé, diga, paciência na fé traz resultado. Traz resultado. Porque se a gente for olhar, todos os problemas que a gente tem na vida, às vezes é por falta de paciência. A Bíblia diz que peca quem é? Peca quem é? Alguém sabe esse texto? Precipitado. Peca quem é precipitado. Então, a precipitação, a ansiedade, a impaciência, ela demonstra uma instabilidade na fé. Uma agitação, tem que ser ontem, tem que ser agora, isso é instabilidade na fé. Agora, veja só, não é responsabilidade. Responsabilidade é cobrada, tem que ser feito. Você tem um compromisso, isso é responsabilidade. Você tem algo para fazer, faça. Tem algo que depende de você fazer, faça. Tem que ser feito. Agora, tem coisas que não dependem de você. Tem coisa que não está nas tuas mãos o fazer. E aí você deixa a impaciência tomar conta do seu coração. Aí você começa a entrar por um caminho que às vezes você vai ter dissabor com pessoas,
você vai ter problemas com pessoas, e às vezes isso a gente acaba tendo problemas com Deus, tá? Tem gente que tem muito problema com Deus porque é impaciente. A impaciência demonstra instabilidade na fé, e a impaciência demonstra falta de confiança, tá bom? Então, se você não tem paciência, você não está confiando em Deus. Se você se autodenomina, eu sou impaciente, você está, entre outras palavras, dizendo, eu sou alguém que não confia em Deus, por isso eu sou impaciente. Porque ser impaciente demonstra que eu não estou confiando no que Deus está fazendo. Eu não estou confiando que as coisas estão andando. Eu não estou confiando que as coisas estão acontecendo. Então tem gente que é dominado pela impaciência. E sabe quem quer que você seja impaciente? O diabo. O que o diabo mais quer é que você e eu sejamos impacientes, porque ele vai dominar o nosso coração. A impaciência vai pôr aflição na tua alma, angústia no teu coração, vai colocar dúvida, vai fazer os seus pensamentos ficarem conturbados. O impaciente, ele age de forma tola, ele é nécio, ele é tolo, gera em nós uma ação, uma atitude totalmente fora do padrão de Deus. Então você tem que analisar hoje. Se você é impaciente, deixa eu falar uma coisa para você. Você está deixando a tua carne te dominar. Se você é impaciente, o inimigo está usando a tua impaciência para prejudicar você. Se você é impaciente, você vai construir um legado de inimizade. Se você é impaciente, você vai arrumar confusão em todos os lugares que você passar, ou que as pessoas com as quais você vai lidar, possivelmente você vai ter problemas de relacionamento. O impaciente tem problema de relacionamento. O impaciente, ele não se relaciona bem com as pessoas. E o diabo usa muito isso, tá? O diabo usa a impaciência para fazer você ter problema na vida, para colocar você contra Deus, para você ter problema com pessoas. Tem gente que não tem paciência. E a gente vive hoje num século que é o século da impaciência. Eu vejo como nós nos tornamos impacientes com várias coisas. Olha que coisa assim, pode parecer banal, mas boba, né? Como era será que é tudo isso? Não sei se é tudo isso, mas eu vou arriscar. Há 20 anos atrás a internet no Brasil, alguém lembra? Alguém lembra? O Ireno lembra. Como que era, Ireno? Isso aqui era a internet se conectando ao telefone para a gente ter acesso à internet. Isso era pelo telefone. E quando você conectava à internet, dava para ir daqui a São Paulo e voltar, para aquilo ali funcionar, você mandava o e-mail, você ia para São Paulo e voltava, o e-mail estava indo ainda. Era assim a internet. Hoje, se a gente pega o telefone e você olhou para ele já não acende a luz, você já dá um tapa. Hoje eu vi uma senhora, num lugar que eu fui levar um documento, eu entreguei o documento, e ela pegou o celular que precisava acessar, e ela começou a bater. Eu falei, meu Deus, vai quebrar. E ela batendo. E eu falei, Senhor amado, a impaciência. Porque a gente vive numa geração que a gente quer tudo muito rápido. A gente briga com o motoqueiro porque a pizza demorou, mas a gente não tem coragem de sair de casa e buscar pizza, mas a gente briga com o motoqueiro que vem se arrebentando, trazendo 5, 6 pizzas. E quando você cruza com o motoqueiro na rua, fala, isso é por isso que uma hora que morre aí, acha ruim. Mas se ele está levando a tua pizza, você quer que ele corre. Você quer que ele corre, para a sua pizza chegar quentinha. Mas quando você vê ele na rua, você fala, meu Deus do céu, depois que morre aí, também os caras não respeitam ninguém. A gente é impaciente, nós nos tornamos impacientes com os nossos filhos. A gente não tem paciência com o filho mais. A gente não tem paciência. Às vezes tem um negócio jogado, já quer matar a criança, a gente perdeu um pouco da nossa paciência. E a gente leva a nossa impaciência para a nossa relação com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados, de coração, tá? Entenda pelo Espírito.
a gente perdeu um pouco a paciência com Deus. A gente está perdendo um pouco aquela questão de entender que Ele é o oleiro, você só é o barro. Só um detalhe, né? Ele é o soberano, nós somos os escravos, servos. Só um detalhe, né? Para não deixar passar batido. Deus não precisa de você. Ele te amou. Ele te amou. E por amor, Ele cuida de você. Por amor. Agora nós precisamos de Deus. Nós necessitamos dEle para viver. Nós necessitamos da misericórdia dEle todo dia. Porque se um dia a misericórdia dEle não se renovar de manhã, nós estamos arrebentados. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Bispo, por que você está falando que a impaciência, ela gera muito problema? Porque, olha, exatamente o que a Bíblia mostra em relação ao povo de Israel ao sair do Egito. Eles foram muito impacientes, e a impaciência demonstrava duas coisas: falta de confiança, por consequência, falta de fé. Números 21:4 diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus. A impaciência faz com que a gente fale contra Deus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão, nem água? E a nossa alma tem fastio deste povo vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, são inúmeros os momentos, você vai perceber isso na Bíblia, que a impaciência tomou conta do coração do povo de Deus e conduziu ações deles contra Deus. Eu queria que a gente se atentasse para isso, para a impaciência não tomar conta do nosso coração. Amados, olha, de verdade, mesmo diante de uma questão séria, de um problema sério, tenha paciência. Bispo, é fácil falar quando o problema não é com você. É verdade. Bispo, é fácil falar quando não é você que está vivendo aquilo. É verdade, é verdade, é verdade. Isso é verdade. Mas o fato é que nós precisamos confiar. Nós temos que confiar. Você sabe que a vida ela é um sopro. Essa semana eu estive num hospital em São Paulo. O Espírito me inquietou, mas demais, para visitar uma pessoa. E eu fiquei ali conversando e falando, e passei ali algumas horas. E um membro da família estava do lado de fora conversando com a médica. E esse membro da família disse para a médica assim: é um dia por vez, doutor, é um dia de cada vez. Ela disse: não, é uma hora. É de hora em hora. Porque a situação já não é mais um dia de cada vez. Essa situação, de uma hora para outra, daqui uma hora pode ser que... Só que a gente precisa entender o seguinte: a médica não está errada. Mas uma hora não é para quem está num hospital e talvez a medicina não tenha muitos recursos. Uma hora é para mim, uma hora é para você. Pode acontecer, porque se a gente acha que alguém que está numa situação, hoje alguém me disse: bispo, um rapaz sofreu um acidente, eu não sei que tipo de acidente foi, há poucas horas antes de começar o culto, aqui perto do Savoy, um acidente aconteceu ali.
Em uma hora a vida de alguém que está bem pode mudar. Então não é o fato de que com quem está acontecendo. O fato é que eu preciso ter isso dentro de mim. Eu preciso aprender a ter paciência para esperar, mesmo no momento da aflição. A gente tem que aprender a ter paciência e viver cada hora do nosso dia confiando em Deus e sabendo, Senhor, eu resisti mais uma hora. Senhor, eu consegui resistir mais um momento. Senhor, eu consegui resistir. E aí, há um grande segredo que eu quero falar para você. Quando nós aprendemos a resistir 1 minuto, isso nos dá força para nós resistirmos 2. Quando você aprende a criar resistência de 2 minutos, você consegue resistir a 3. E depois 3 vira 5, que vira 10, que vira 15, que vira 1 hora, que vira um dia, que vira um mês, que pode virar 1 ano, não importa, mas você cria resistência. Você tem que aprender na fé, criar resistência. Porque o povo começou a dizer, eu queria estar no deserto, eu queria estar no Egito, eu queria morrer, porque Deus... Ou seja, eles foram induzidos a pecar contra Deus, por conta da murmuração. Por quê? Porque não tiveram paciência. Deixa eu falar uma coisa para você. Não perca a paciência. Olha como as coisas acontecem. Eu te mostrei aqui Números 21. Agora eu vou te mostrar Êxodo, outro texto. Outro texto, só para você entender. Isso aqui é a saída do povo hebreu do Egito. Presta atenção. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Arão, levanta-te, faze-nos deuses, Arão. Era um costume que eles tinham no Egito. Faz um Deus para nós aí, que vão adiante de nós, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem, olha a expressão, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Moisés sai, como era de costume, para ouvir Deus, para trazer o recado de Deus, a direção de Deus. As pessoas não tinham paciência. Tiveram paciência no sofrimento, ser escravo, serem humilhados por Faraó, mas não tinham paciência de aguardar uma direção de Deus. Disse Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ou seja, eles não tiveram paciência de esperar. Falaram para Arão fazer um Deus. Abraão fez ali uma escultura de um bezerro. Disse, olha, aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. E eles começaram a adorar um bezerro de ouro. Aí o versículo 9 diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma... Sabe que Deus falou? Moisés, eu vou arrebentar, vou acabar com todos eles, vou fazer uma nação a partir de você. Porque com esse povo não tem negócio mais não, Moisés. Aí Moisés vai e intercede pelo povo. Ou seja, por que eu estou te mostrando isso daqui? Para entender o seguinte, isso é mais comum do que a gente imagina. Quantas vezes na sua vida você abandonou alguma coisa porque você não teve paciência? Não tem paciência para cuidar? Não tem paciência para esperar? Não tem paciência para confiar em Deus, no processo de Deus, no trabalhar de Deus? Às vezes, eu queria falar uma coisa para vocês que Deus falou isso comigo tão forte assim, sabe? E foi muito forte quando Deus falou isso ao meu coração. Ao longo desses 20 anos aqui da nossa igreja,
Eu já atendi no meu gabinete pastoral inúmeras famílias. E algumas vezes chegavam senhoras no nosso gabinete. Você imagina, 20 anos atrás, eu muito jovem, às vezes chegava uma senhora e falava assim: bispo, nem era bispo, eu era missionário, no início de tudo, pastor, né, como as pessoas falavam, irmão, pastor, deixa eu falar uma coisa para o irmão, eu vou me separar. E eu falava, mas por quê? O que está acontecendo? Meu marido chega em casa, ele bebe, ele é ignorante, olha, ele me maltrata, ele xinga, chega o final de semana, é uma bebedeira, aí não sei o que lá. E nós falávamos assim, eu e a bispa, olha, amada, tenha paciência, sabe, confie em Deus, ora pela vida do seu marido, sabe, confie em Deus, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Teu marido, nós nunca falamos para ninguém na igreja se separar. Quando alguma esposa fala, meu marido é assim, meu marido bebe, meu marido faz isso, meu marido é aquilo, gente, quem tem um telefone com um toque alto desse? É você, Mr. Bean? Mr. Bean, que telefone é esse, Mr. Bean? E aí, nunca tinha ouvido um toque desse. Olha, da rua dá para ouvir. Meu Deus do céu, nem buzina de caminhão é forte assim. E aí, quando alguém falava, eu não aguento mais, tenha paciência, sabe, ore pelo seu marido. Bispo, cheguei lá, meu marido estava lá, com a barriga para cima, bêbado todo, meu Deus. Confie em Deus, sabe, vai lá, trata bem o seu marido, ame o seu marido. Nós nunca falamos para ninguém, bebe, separa mesmo. Nunca falamos isso. E sabe o que eu posso dizer? Que depois de muito tempo, hoje eu vejo muitos desses maridos aqui na igreja, que são bênção de Deus, porque a mulher soube ter paciência de esperar o trabalhar de Deus na vida daquele marido. E o oposto também aconteceu já algumas vezes, né? A mulher não quer saber de vir para a igreja, e Deus operou, Deus trabalhou, porque teve paciência de esperar, de um processo de Deus. Porque humanamente falando, às vezes nós temos falhas. É que a gente quer cobrar a perfeição do outro, quando nós mesmos não somos perfeitos. Às vezes você quer cobrar a perfeição de um ser imperfeito igual você. Às vezes nós queremos o perdão para nós, a justiça para nós, mas nós não queremos o perdão e a justiça para o outro. Sabe o que eu aprendi? Que na minha vida, Deus me perdoou, Deus me amou, Deus cuidou de mim, Deus sarou as minhas feridas. E sabe o que eu entendo hoje? Que quando alguém, por mais mal que possa me fazer, eu olho para essa pessoa e falo, por incrível que pareça, por mais que tenha magoado e ferido o meu coração, se essa pessoa pedir perdão para Deus, sabe o que Deus vai fazer? Sabe o que Deus vai fazer? Perdoar. E eu vou falar, Deus, você não pode. Deus, você não vai perdoar essa pessoa, porque o que essa pessoa fez comigo. E Deus fala, tarde demais, já perdoei, 2000 anos na cruz do Calvário, quando morri por você e por essa pessoa. Então a gente quer ser justo demais, a gente quer ser mais do que Deus, a gente não quer ter paciência, bispo, não aguento mais, bispo, eu não aguento mais. Amados, não cairá sobre nós tentação que não seja humana, que a gente não consiga suportar. Deus não vai dar uma cruz mais pesada do que você aguenta, Ele não vai dar uma carga maior do que você consiga suportar. É que às vezes, para mudar até a nossa vida, Deus permite que algumas pessoas ao nosso lado estejam como elas estão, para mudar às vezes alguma coisa dentro de nós, para trabalhar o nosso interior, para trabalhar também a nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus precisa trabalhar na vida de quem está do nosso lado, onde a gente aponta o erro e vê um monte de erro. Às vezes nessa pessoa que mais tem erro, é mais fácil para Deus pôr a mão e trabalhar. Mas Deus está usando a vida daquela pessoa, do teu marido, da tua esposa, para trabalhar no teu coração, para moldar você, para colocar você no lugarzinho que você tem que aprender a estar com Deus. Então, às vezes Deus vai usar pessoas do nosso lado, a gente tem que ter paciência. Aprender a ter paciência na tribulação, ter paciência com as pessoas, paciência com o processo, paciência com o que Deus vai fazer. O próprio Senhor teve paciência com o povo de Israel, porque se Deus
logo quando se irou contra o povo de Israel, tivesse dado uma sentença, ele teria acabado com tudo. Mas ele não fez isso. O Espírito Santo consegue fazer você entender nessa noite que você tem que ter paciência com as pessoas. Eu já contei uma história aqui, né? Uma vez eu estava comendo uma coxinha numa das nossas igrejas, não vou falar qual. E uma pessoa chegou lá e falando comigo, falando, e uns 3, 4 pedaços de frango, de coxinha no meu rosto. E eu ali dei uma virada de lado, puxei a coxinha para cá, puxei para lá. E a pessoa saiu, e veio uma pessoa e falou assim para mim: não, esse irmão, só o sangue de Jesus, né, irmão? Eu falei: não, ele e eu também, você, todos nós, o sangue de Jesus na nossa vida. Porque o menor dos meus problemas é alguém que cospe coxinha na minha cara enquanto fala. Meu menor dos problemas é o Mr. Bean ir atender essa ligação, e eu estou curioso, que conversa é essa, que já faz 5 minutos que ele saiu da igreja. Eu estou curioso, para saber, né? Que ligação é essa que dura 5 minutos, nos dias de hoje? Esperando ele entrar para eu perguntar, para acabar o culto e perguntar para ele. Então veja, a gente tem que ter paciência. Paciência com as pessoas, paciência com o processo, paciência, saber esperar, porque senão a gente vai arrumando confusão em tudo quanto é lugar, vai arrebentando com tudo. Então, aprenda no momento da tua vida a descansar em Deus. Salmos 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Olha só, não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ah, mas como é que pode? O cara é ímpio, o cara faz mal para todo mundo e prospera. Meu amado, minha amada, descanse em Deus, não fique irritado. Mas como é que pode a pessoa? Ah, bispo, não dá para entender. A pessoa fala, meu amado, eu não quero lá saber se a pessoa está... É você com Deus. A gente às vezes quer se meter na vida dos outros. A gente quer olhar para a vida do outro para esconder a nossa. A gente quer falar da vida do outro para não falar da nossa mesma. A gente quer falar do filho dos outros para não falar do nosso filho. É fácil falar do filho dos outros. Mas enquanto você fala do filho dos outros, às vezes o teu filho está indo por um caminho que você... Enquanto você fala do filho alheio, você não está vendo o teu. Cuida do teu. Você cuida do teu, eu cuido do meu, cada um cuida do seu. Oramos uns pelos outros, cobrimos cada um os outros em amor, tenhamos paciência uns para com os outros, e assim tem que ser. Olha o que diz o versículo 8: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Eu queria encerrar falando uma coisa interessante, que uma grande virtude da fé, né, que traz resultados favoráveis, que demonstra a nossa confiança em Deus, é quando nós sabemos esperar. E olha o que Deus fala, uma coisa que eu nunca tinha entendido. Enquanto eu revisava ontem à noite esse estudo, e aí eu estava finalizando, eu sempre tenho essa mania, e eu falo, Deus, me dá a cerejinha do bolo, me dá os textos finais para eu encerrar. E aí Deus me deu Mateus 18:21. Eu custei a entender o que Deus estava falando, até que eu entendi. Eu quero compartilhar o que eu entendi da parte de Deus com vocês. Isso é do Espírito de Deus para a sua vida. Mateus 18:21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pergunta Pedro. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Aí eu reli, falei, mãe, o que isso aqui tem a ver com o que eu estou... E eu entendi. Sabe o que eu entendi? Eu estava deitado, era 1h30 da manhã, eu entendi, peguei meu telefone e falei, entendi.
Porque quando Pedro perguntou, a gente sempre fala assim, olha, tá vendo, você tem que perdoar, porque Deus mandou perdoar. Vou dizer o que eu entendi da parte de Deus. Quando Pedro perguntou a Cristo quantas vezes deveria perdoar seu irmão, e Cristo respondeu 70 vezes 7, como Pedro sugeriu 7, ele disse 70 vezes 7, sabe o que ele ensina? Ele ensina uma grande virtude, que perdoar 70 vezes 7, sem dúvida, exige muita paciência. Porque tem que ter paciência para perdoar, não tem? Tem que ter, não é só coração, não é só, desculpa a expressão, ser bonzinho, bobo, não. Tem que ter paciência, hein? Tem que ter paciência. Então, quando ele fala 70 vezes, o que eu consegui extrair daqui? Eu consegui extrair que às vezes a gente vai ter que ter muita paciência em muitas coisas, em pessoas que vão recorrer ou recair no mesmo erro, que às vezes vão te dar o mesmo problema, que às vezes não vai mudar, e você fala, meu Deus, é aquela mulher que tem que ter aquela paciência com o marido, que todo final de semana é a mesma coisa, a mesma situação, ele fala, não aguento mais, não aguento mais, e Deus fala, tenha paciência, eu estou trabalhando, tenha paciência, e a pessoa não tem paciência, aí pega a panela de pressão, bate na cabeça do indivíduo, pega um prato, taca no chão, aí não tem paciência. Não tem paciência para esperar o processo. Eu já contei a história do frango aqui? Já contei, né? Eu e a bispa convidado para um almoço de domingo. A gente chega no portão da casa, sabe essa casa aqui, que a porta já é o portão, já é na rua ali, nós chegamos, desgraça que eu te quebro. Eu falei, na hora, vambora. E eu saí, quando eu saí, eu e o Michael Jackson, no Movie Make, viram pela janela, o pastor está aí. Eu falei, o pastor está, mas o pastor não ouviu nada. Estou pedindo para almoçar, não quero problema. Aí eu sento na mesa, daqui a pouco, passo o sal, não passo o sal. Mas dali a pouco começou uma rusga, aí foi, só mesa pequena, 1,80 m de largura, de comprimento, dali a pouco voa uma coxa de frango. Voa ali uma coxa de frango, eu tentei arremetar para cá, mas batou para lá, na minha frente, um tacando coxa de frango no outro. Eu falei, gente, calma, o frango, calma, a comida, porque você imagina, o desespero para comer aquele frango. Bispo, não é o frango menor dos problemas. Sabe qual é o problema? É que a impaciência é tão grande que chega uma hora que se torna uma coisa física. Por quê? É tão recorrente. Aí Deus fala para Pedro, 70 vezes 7. Sabe o quê? Tem paciência no processo. Você tem que ter paciência no processo com teu marido, tem que ter paciência com teu filho. Esse moleque não vai dar nada, isso vai, meu Deus do céu. Amados, hoje eu falo, meu Deus, ainda bem que minha mãe teve paciência comigo. Eu fui um filho problema, amados. Eu dei problema na escola, eu dei problema no parquinho, eu dei problema no prezinho, eu dei problema no primeira série, no segunda série, no terceira série, na quarta série, na sexta série 3 vezes, e foi, meu Deus do céu, foi 3 sexta série que eu dei trabalho para minha mãe, e dei trabalho, e minha tia falava, Ana, Tereza, teu filho vai virar um vagabundo, esse menino não vai dar em nada, Ana, esse menino, Ana, abre teu olho, esse menino é um marginal, abre teu olho. Amado, e onde eu estou? Olha onde eu estou hoje. Como diria aquele garoto, e eu era só um irmão da igreja, hoje eu sou o baterista. Já viram esse vídeo? E eu era um irmão da igreja, hoje eu estou aqui pregando. Sou melhor do que ninguém. Quantas coisas a gente já fez de errado na vida e Deus teve paciência com a gente. Amado, em nome de Jesus, tem paciência.
Tem paciência com a tua família, tem paciência com teu pai que está velhinho, com tua mãe que sempre foi dor de cabeça na tua vida. Tem paciência com teu filho que, meu Deus, misericórdia, só Jesus. Isso é a prova, isso é meu espinho na carne. Porque Deus sabe o espinho que tinha que pôr para você, Ele põe. Deus sabe. E eu encerro com Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou ficar só com a primeira parte do texto de Eclesiastes, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Amado, tudo tem um tempo determinado, tá? Até alegria tem um tempo determinado. Tem. O sofrimento tem um tempo determinado também. Para acabar, para parar. Tudo tem um tempo determinado. O que a gente precisa fazer é confiar em Deus. E fazer o que a gente tem que fazer. Se abrir para o que tem que ser feito, mudar o que tem que ser mudado, sabe, deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, deixar Deus fazer, mas entender o seguinte, guarda isso para o resto da tua vida, não tem um ser humano que Deus não possa mudar. Sabe por que eu acredito muito nisso? Vou falar para vocês, porque, olha, se eu tivesse visto Deus mudar a vida de um monte de gente que eu lidei e que não aconteceu, eu não acreditaria em Deus. Se eu tivesse visto Deus mudar a vida de alguns parentes meu Jesus, eu acho que eu não acreditaria em Deus. Se eu tivesse visto Deus mudar a vida de umas pessoas que, olha, acho que eu não acreditaria em Deus. Eu só acredito em Deus por um único motivo. Ele mudou a minha vida. E eu acho que eu seria a única pessoa que não poderia ter a vida transformada, porque eu nunca quis saber de igreja, eu nunca quis saber de crente, eu enchia a bexiga com xixi, saco plástico com xixi, ficava no ponto de ônibus esperando o pessoal da misericórdia, da igreja quadrangular sair, e eu ficava com um saco para tacar no ônibus. Quando abriu o farol abria, eu tacava e corria, e ria, eu garoto, lógico. Um dia passou, era tudo aberto aqui, passou um menino e gritou: aleluia, glória a Deus, irmão! Xingou um monte de coisa. O diácono Iso, bravo, o diácono Nivaldo pegou um pedaço de pau, falou: vamos pegar ele para bater. Eu falei: não bate não, eu já fiz isso também, que esses dois são ignorância em pessoa. Amados, aprenda a esperar em Deus, tá bom? E não há nada que Deus não possa fazer. Eclesiastes 3:1, põe isso no teu coração. Tudo tem um tempo determinado. 70 vezes 7. O que significa isso? Paciência no processo. Amém? Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor teve paciência conosco. Obrigado pela tua paciência, Pai, com a minha vida. Obrigado pelos pastores que pastorearam a minha vida, na minha juventude, Deus, que tiveram paciência comigo. Obrigado, Deus, pelos irmãos que conviveram comigo e tiveram paciência até o Senhor trabalhar na minha vida. Obrigado, Deus, pelas pessoas que ainda hoje têm paciência comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu cuidado com cada um de nós. Nós não queremos aqui achar que somos melhores do que ninguém, que somos mais importantes, que somos senhores da razão, do tempo, que dominamos tudo, não, em absoluto. Nós queremos é que seja feita a tua vontade. Nós queremos aprender a esperar com paciência na tribulação, queremos ser perseverantes no momento em que houver a necessidade da perseverança. Pai, o que nós queremos é confiar o tempo todo no Senhor, no seu agir, no seu processo. Nós queremos confiar no Senhor e na força do seu poder, Pai. Nós não queremos em hipótese alguma, Senhor Jesus, de maneira nenhuma, permitir que a impaciência nos faça atropelar tudo, que a nossa impaciência nos cause inimizade, guerra, contenda, confusão, brigas, até mesmo dentro de casa. Deus, eu peço que o Senhor toque no coração do teu povo, pelo teu Espírito, porque a paciência é um fruto do Espírito, que o teu Espírito esteja dando este sentimento de longanimidade ao coração do teu povo,
para com seus familiares. Isso é um processo de fé. Isso é o que nos leva a dar um passo de fé para alcançarmos o nosso objetivo. Não há como dar um passo adiante se nós não soubermos esperar o momento certo. Pai, nos dá paciência com as pessoas que nós lidamos, que são imperfeitas como nós somos, ou como um dia fomos. Nos dá paciência para lidar com as pessoas, ó Deus, que convivem conosco. Porque às vezes nós mesmos não nos suportamos, porque nós sabemos quantas coisas nós não somos perfeitos, e às vezes cobramos perfeição dos outros. Senhor, tira isso do nosso coração, que possamos ser cada vez mais, Senhor Jesus, iguais ao Senhor. Porque Pedro fez e aconteceu, e o seu amor cobriu a vida dele. Pai, nos ajuda ao sairmos hoje daqui, para refletirmos, para termos paciência, que esta capacidade de esperar, mas também esta maestria, Pai, de manter uma boa atitude enquanto esperamos. Porque não adianta dizer que espera, mas ter, Pai, a maestria de esperar, tendo uma boa conduta, uma boa atitude, tendo equilíbrio na hora da espera. Assim eu oro, e assim eu peço que seja, Deus, com cada um de nós, em nome de Jesus. E você que recebe essa virtude de saber esperar, diga amém, amém e amém. Aleluia, obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Amém, amém, amém. Olha, tenham todos um restante de semana muito abençoado. E entenda, tudo tem um tempo determinado, amém? Deus tem um